estudando, falando no trimestre sobre exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias, né? Então nós estamos falando do exemplo de fé e coragem que Daniel teve na Babilônia, e não só Daniel, como ele mesmo registrou, mas nos outros 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, né? Hoje nós vamos falar na lição de número 7 sobre Deus abate o coração orgulhoso. E nós vamos meditar em cima desse tema com base no capítulo 4 de Daniel, tá? Então, vamos ler lá os 6 primeiros versículos, que é a nossa leitura bíblica, né? Base, nosso texto base. Os 6 primeiros versículos do capítulo 4 de Daniel. Diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Amém? Amados, eu gostaria de contextualizar novamente, tá? Porque é sempre importante a gente entender, por mais que a gente já conheça, mas a gente contextualizar quem era Nabucodonosor, né? Quem era esse homem tão poderoso, tá? Voltando, dando um passo atrás na história, Nabucodonosor foi um rei muito bem sucedido no reino da Babilônia, tá? O que era a Babilônia? Como era a Babilônia? De uma forma resumida, a Babilônia se tornou, pelas mãos do rei Nabucodonosor, ela se tornou a maior potência da sua época. Ela tinha dentro dela jardins suspensos que naquela época foram considerados como uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Ela tinha grandes muros de tamanhos imensos que davam para carruagens de cavalo passar por cima do muro e ainda fazer a volta e voltar, de tão grande que ela era, de tão segura que era a Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele, pela história, quando nós vamos ler, por exemplo, a história da Babilônia, tá? E a história da Babilônia a gente não encontra na Bíblia, são livros, né, de pesquisas paralelas. Mas quando você vai ler a história da Babilônia, né, tem todo o progresso da Babilônia, e quando chega em Nabucodonosor como rei, é que de fato ela dá uma alavancada. Entende? Ela já vinha crescendo, e quando chega Nabucodonosor como rei, é que ela se torna de fato uma grande potência. Entende-se que Nabucodonosor era um homem muito inteligente. Entende-se que Nabucodonosor era um homem muito estratégico. Era um homem que pensava, né, além do que os seus olhos podiam ver. E por isso, ele conquistou vários reinos. Então, por exemplo, o Egito, que naquela época também era considerado uma grande potência, perdeu
para Nabucodonosor? A Babilônia invadiu o Egito e ganhou do Egito. E assim a Babilônia ia dominando os territórios que tinham naquela época ao seu redor. Para que a gente entenda, Nabucodonosor, ele invade Judá, saqueia Jerusalém, tá? Só que isso acontece em 3 fases. Nabucodonosor não fez tudo de uma única vez. Nabucodonosor, ele invade Judá, ele conquista Judá, e nessa primeira leva que ele conquista, é que ele leva os 4 jovens para a Babilônia, entre alguns outros, mas os sábios de Jerusalém, podemos assim dizer. E nessa primeira leva que vai para a Babilônia, é que vai Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias estão na Babilônia já cativos, por causa da primeira invasão de Nabucodonosor, tá? Em contrapartida, em Jerusalém, havia o profeta Ezequiel. Enquanto Daniel e os outros 3 jovens pertenciam a uma linhagem real, portanto, se você começa a ler o capítulo 1 de Daniel, você vê que o rei manda chamar homens, né, jovens da linhagem real, homens, né, de alta classe, para servir no palácio. Enquanto eles já estavam cativos, lá em Jerusalém, havia ainda pessoas, agora sob domínio do Império Babilônico, mas ainda em Jerusalém, havia o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal. E Deus usou o profeta Ezequiel para falar e profetizar ao povo que estava em Jerusalém ainda sobre o que aconteceria e o que Deus faria com a Babilônia. Nesse meio tempo, os jovens já estavam lá, que é o texto de Daniel. Entende? Numa segunda invasão que Nabucodonosor faz a Jerusalém, em Judá, ele leva agora cativo mais 10.000 pessoas. E nessas 10.000, agora quem vai também é o profeta Ezequiel. Tá? Nisso, em contrapartida, nós temos o profeta Jeremias. Entende-se que Ezequiel e Daniel eram mais ou menos da mesma idade. Pelos historiadores, eles eram mais ou menos da mesma idade. O profeta Jeremias, entende-se que já era mais velho, tá? Em contrapartida, agora que, né, foram levados os 10.000 para a Babilônia, também cativo, em contrapartida tinha o profeta Jeremias, que presenciou e vivenciou tudo isso. Agora o profeta Jeremias, ele é usado por Deus enquanto o povo está cativo, ou grande parte do povo está cativo na Babilônia, tá? Porque alguns ficaram dispersos, né? Alguns fugiram, correram e tal. Jeremias, ele agora, Deus usa ele para falar da destruição de Jerusalém, porque Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Então Jeremias, ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém e também o que Deus faria com a Babilônia. O castigo que viria de Deus para a Babilônia. E numa terceira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, é onde ele destrói Jerusalém. Então agora ele destrói toda a cidade de Jerusalém e leva com ele os utensílios do templo do Senhor. Então é interessante a gente entender essa ordem cronológica de como aconteceu as coisas, tá? Por que eu digo isso? Porque Deus levantou 2 profetas para alertar o povo sobre o cativeiro por causa da desobediência do povo, tá? Em contrapartida, Deus usou os mesmos profetas já para falar da queda da Babilônia.
Então, se você for ler Jeremias, Ezequiel, você vai ver esses dois profetas falando já da queda da Babilônia. Como Deus destruiria e aniquilaria o reino da Babilônia. É interessante a gente entender e a gente, imaginar. Vamos retroceder aí 2 livros. Vamos lá para o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 43. Jeremias 43, 10. Jeremias 43, 10. Olha só. Aqui o profeta Jeremias, escreve e nos mostra a profecia da conquista do Egito, E olha o que ele fala aqui em relação a Nabucodonosor. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha como é que ele fala: meu servo. A gente sabe que Nabucodonosor não acreditava em Deus nessa época aqui. A gente sabe que Nabucodonosor não era temente a Deus. E nós já vimos isso nas outras lições e vamos só recapitular hoje. Então ele diz assim: a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Então aqui, o profeta Jeremias, como eu disse, em contrapartida, enquanto tudo acontecia, Deus já usava o profeta Jeremias para alertar o povo sobre a destruição, para alertar o povo sobre a Babilônia, que Deus castigaria o povo. E aqui, Jeremias, ele profetiza sobre a conquista da Babilônia sobre o Egito. Mas o que eu quero destacar aqui? Que o profeta Jeremias, usado por Deus, chama Nabucodonosor de meu servo, não servo Jeremias, mas servo do Senhor. E aí, como que a gente pode pensar, quando a gente olha, a gente fala assim, mas como que uma pessoa como Nabucodonosor foi chamado de meu servo? Entende? O propósito inicial, Deus, podemos olhar fora da caixa, é como se Deus já tivesse escolhido a Babilônia para castigar o seu povo. E como ferramenta de punição para o seu povo, ele se tornaria seu servo. Entende? O fato de Deus usar a Babilônia para punir o seu povo, o profeta Jeremias se refere a Nabucodonosor como servo, porque ele seria usado por Deus para invadir a Jerusalém e punir todo o povo. Entende? Nós sabemos que, depois de muitas coisas, de fato, Nabucodonosor, ele entrega a sua vida a Deus. Ele reconhece que Deus é Deus, certo? Mas o que acontece, irmãos? O que acontece é que agora, Nabucodonosor, já que ele seria uma ferramenta de Deus para punir o povo, assim como a mula foi uma ferramenta de Deus para falar com Balaão, é como se Nabucodonosor fosse capacitado e potencializado para, de fato, conquistar todos os territórios. A questão é que Nabucodonosor começou a crescer, conquistando territórios, conquistando nações, conquistando os terrenos à sua volta. E nisso Nabucodonosor começou a se sentir o poderoso e invencível. E então Nabucodonosor, olha o quadro que nós temos. Nós temos um rei
incrédulo, nós temos um rei ímpio, tá? Que Deus o permitiu ser grande para que pudesse punir o povo por causa da desobediência do povo. A questão é que pela incredulidade do rei, a soberba e o orgulho cresceu no seu coração, achando que, já que eu estou conquistando tudo, já que ninguém pode me vencer, agora eu sou quase que um Deus na terra. Entende? Então, quando a gente volta para Daniel, vamos voltar aqui para Daniel. Vamos deixar lá no nosso capítulo 4. Quando nós voltamos para Daniel, tá? Do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 3, nós vemos o quê? No contexto de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, nós vemos que o rei, ele tinha um coração duro. Ele tinha um coração impiedoso. Tá? O rei não era gente boa. O rei não era, amigável. Ele manda cuidar dos 4 jovens para trabalhar no palácio, e não era porque ele estava sendo gentil. Não porque agora os 4 jovens, Daniel e seus companheiros, teriam uma vida privilegiada. Ele era cruel, ele não tinha piedade. E ele agia da forma que ele bem entendia. Quando nós olhamos para os 3 primeiros capítulos, nós vemos Deus mostrando para Nabucodonosor que Deus é Deus. Nós vemos Deus dando sinais para Nabucodonosor, dizendo assim, em outras palavras, ou melhor, em minhas palavras, dizendo assim, olha, eu sou Deus, o Deus de Israel. Quando que isso aconteceu? Os irmãos lembram? Teve algumas passagens, nós já estudamos aqui nas últimas lições. Por isso que eu quero contextualizar para os irmãos entenderem o capítulo 4. Tá? Porque o capítulo 4 é o fim do reinado de Nabucodonosor. Então, quando que Deus, ou de que forma Deus mostrou para Nabucodonosor nos 3 primeiros capítulos, que a gente já estudou nos últimos domingos, de que forma que Deus se revelou a Nabucodonosor como o Deus Altíssimo, e Nabucodonosor, ele momentaneamente, ele reconheceu que Deus era Deus, mas depois é como se nada tivesse acontecido. Quem lembra? Quem pode comentar aí? Me ajuda aí, gente. Dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Mais o quê? Ninguém lembra? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Mais uma vez, Nabucodonosor, ele vê a manifestação divina e reconhece que Deus é Deus. Portanto, ele lança o decreto. E ainda tem mais. Não, aí já é mais lá para frente. Veja bem, por algumas vezes, Deus já tinha mostrado para Nabucodonosor, já tinha se revelado para Nabucodonosor, através de manifestações divinas. E momentaneamente, Nabucodonosor reconheceu que Deus é Deus. Momentaneamente. Por que eu digo momentaneamente? Nós vamos ver no capítulo 4, de que ele trata o Deus de Daniel como Daniel tem o espírito dos deuses divinos. Ele não fala do Deus Altíssimo. Então, quando Deus manifestava o seu poder para Nabucodonosor ver que Deus era Deus, que Deus é Deus,
Nabucodonosor falava assim, não, louvado seja, agora todos têm que adorar o Deus de Daniel. Agora todos têm que adorar o Deus desses 3 jovens. Não é isso? Mas ele mesmo continuava vivendo a sua vida. Tá? Ele mesmo continuava sendo cruel quando invadia reinos. Ele mesmo continuava sendo impiedoso no sinônimo de falta de amor, de piedade. Está entendendo? Mas quando havia manifestação do Deus divino, ele falava, porque todos têm que adorar esse Deus. Mas ele seguia a vida adorando os seus deuses. Os jovens tinham o seu Deus. E ele sabia, o Deus desse jovem aqui, ele é forte. O Deus desses jovens aqui, ninguém mexe. Mas ele mesmo continuava seguindo a sua vida. Ele mesmo continuava conquistando terras, e não só conquistando terras, mas sendo cruel, sendo impiedoso, como eu disse. Entende a situação do Nabucodonosor? Nabucodonosor, o que eu quero deixar aqui bem claro é que Nabucodonosor, ele sabia, na sua época, né, que tinha um Deus que era o Deus dos deuses. Ele já sabia. Isso ele já tinha entendido. Só que mesmo assim ele considerava o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, como o Deus de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E não como o seu único Deus. E por isso ele continuava reinando e fazendo o que ele fazia. Então, esse é um breve, né, resumo do contexto da Babilônia e dos 3 primeiros capítulos do livro de Daniel. Aí a gente chega no capítulo 4. Nesse capítulo 4, é interessante a gente entender que ele é uma carta. O capítulo 4 de Daniel, ele é uma carta do rei, ou seja, um decreto do rei, né, para o povo. Então aqui nesse capítulo 4, o próprio Nabucodonosor, tá? Agora, nesse contexto do capítulo 4, quando Nabucodonosor escreve, vamos botar assim, quando Nabucodonosor escreve o capítulo 4, né, que não foi Nabucodonosor, a gente sabe, mas quando Nabucodonosor escreve esse edito, Nabucodonosor tinha agora se convertido realmente. Nabucodonosor aqui, nesse capítulo 4, Nabucodonosor agora, ele de fato entendeu que Deus é Deus e é o único Deus. Então Nabucodonosor agora, no capítulo 4, ele está escrevendo um edito. E o que ele diz nesse edito? Ele conta a experiência que ele teve com Deus. Entende? Então, quando nós lemos os 6 primeiros versículos, que foi o nosso texto base, é Nabucodonosor agora, num contexto de servo de Deus, realmente como servo de Deus, tá? Declarando as experiências que ele teve com Deus. E aí, que experiências foram essas? Aí a gente entra na lição de hoje, que é o quê? Quando Nabucodonosor escreve aqui, ele está contando o relato da sua carreira como rei. Entende? Ele está falando no contexto que a gente acabou de falar, tudo aqui, de que ele estava conquistando o reino, de que ele estava soberano, de que ele estava poderoso. Mas um belo dia estava na sua varanda, na sua casa, e teve um sonho. E esse sonho que Nabucodonosor teve foi nesse contexto da época, como diz o ditado hoje em dia, ele estava voando, né? Esse sonho foi quando ele estava no auge do seu poder. Então ele diz aqui,
versículo 4. Ele diz: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Aí ele diz, versículo 5, tive um sonho que me espantou. E as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Que sonho foi esse que Nabucodonosor teve? A princípio foi um sonho que trouxe para ele uma satisfação momentânea. Sabe? Foi aquele sonho de que ele começou a sonhar e ele era uma árvore muito grande. Esse sonho de Nabucodonosor, nós vamos ler esse texto, para os irmãos ver, né, os versículos que falam desse sonho, mas nós vamos ler. Mas ele sonha que ele era uma grande árvore. Ele sonha com uma grande árvore. Tá? Ele sonha, vamos lá, vou revisar porque eu errei. Ele não sonha que ele era, ele sonha com uma grande árvore. E essa árvore era gigantesca. E tinha uma copa, ou seja, as folhagens tinham uma copa muito grande, muito bonita. E nessa copa, tá? Ela escondia os animais do campo e todos que por ali estavam, ela dava cobertura. E apresentava conforto, tá? Até que então vem um mensageiro do céu e manda cortar aquela árvore no tronco, deixando só um pedaço do tronco, para que o orvalho do céu caísse sobre o tronco e os animais que estavam debaixo da copa todos se dispersassem. Esse foi o sonho. Agora vamos ler na Bíblia para a gente ver que foi exatamente assim. Ele diz assim, versículo 10? Isso. Versículo 10, vamos lá. Era assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. Olha o tamanho dessa árvore. E sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Aí ele diz, estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim, derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração animal, e passe sobre ele 7 tempos. Aí ele diz assim no versículo 17, esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá quem quer e até o mais alto ou até o mais baixo dos homens constituir sobre eles. Veja bem,
O rei tem um sonho em que ele vê a árvore muito grande, até chegar ao céu, e todos podiam ver essa árvore. E de repente essa árvore é cortada. Imagina que o rei Nabucodonosor, no auge do seu reinado, o rei Nabucodonosor, ele estava se sentindo exatamente daquela forma, tá? Como aquela árvore. Ele tinha todo o poder, todos estavam debaixo do seu domínio, ele provia o sustento e o alimento de todos, ele abrigava a todos. Esse era o poder de Nabucodonosor na época do seu reinado. Só que veja bem, logo em seguida, quando ele vê tudo aquilo, o mensageiro do céu manda cortar a árvore e dispersa, e diz que agora, né, ele ficaria no campo, comeria da grama do campo. Imagina a preocupação de que, nossa, que sonho conturbador, sonho confuso, né? Esse sonho trouxe confusão na cabeça do rei. Como assim? Como que na mesma hora vem alguém e corta uma árvore tão bonita? Foi quando Nabucodonosor manda chamar os sábios do seu reino. Aqui mostra mais uma vez a prova de que depois do Senhor provar, né, mostrar para Nabucodonosor que só Deus é Deus, sempre que Nabucodonosor tinha um sonho, tinha uma questão, ele mandava chamar os seus magos, os seus sábios. E mais uma vez, os seus magos, os seus sábios, não sabiam responder o seu sonho. Então, se a gente volta um pouquinho, né? No versículo 7 e 8, ele diz assim: então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, que é o nome babilônico, tá, gente? Segundo o nome, aí por ele fala, olha, segundo o nome do meu Deus, e no qual há olha só, no qual há o Espírito dos deuses santos. Lembra que eu acabei de falar que mesmo Deus revelando todo o seu poder, revelando toda a sua glória, revelando, né, a sua operação divina, Nabucodonosor tratava os jovens como, olha, eles têm esse Deus, eu não. Tá entendendo? Eles têm o Deus Altíssimo, eu não. Eu sigo os meus deuses. Tá? Aqui é a prova disso, porque ele diz assim, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Aí o 9 diz, Beltesazar, que era príncipe dos magos, né? Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Aí ele diz, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Olha como é que isso ainda é muito real nos nossos dias de hoje. O ponto de que, não, esse é o Deus dos irmãos da igreja. Esse é o Deus da irmã Elisângela, do irmão Francis. Se eu precisar, eu vou lá e peço ajuda a eles, eles oram a Deus e me abençoam. E depois eu vivo a minha vida. Isso ainda é muito comum nos dias de hoje.
As pessoas não declaram expressamente de que eu tenho meus deuses e esse é o Deus deles. Não. Mas o que acontece? É muito comum um ímpio procurar Deus no momento da sua aflição e depois voltar para a impiedade. Né? Exatamente. Entende? É muito comum, quando o calo aperta, a pessoa corre para a presença de Deus. Aí, né, se humilha. Aí é como Nabucodonosor, faz até decreto, né? A partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Mas aí quando vira as costas, segue a sua vida normal. Uma vez nós tivemos uma experiência dessa, de uma pessoa que chegou na igreja e me procurou, e aí ele falou: pastor, minha situação é essa, essa, essa e essa. Eu era cristão, hoje sou desviado, e só que eu queria que o senhor orasse a Deus para que Deus me abençoasse. Aí eu falei: não, amém, amém, vamos orar, mas me conta mais, né? Me fala mais. Você tem buscado a Deus? Você tem se arrependido? Aí não, eu tenho vivido a minha vida. Mas agora que eu cheguei aqui, na Alemanha, eu estou sentindo a necessidade de Deus. Eu falei: amém, isso é um bom começo. Então vamos orar, mas você precisa ter um compromisso com Deus. Deus não é Papai Noel, né? Para chegar e te presentear e vai embora. Você precisa de um compromisso com Deus. E aí a gente conversou e tal. Aí passaram uns dias depois, ele veio e falou assim: só para falar que eu não vou vir mais não. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Eu falei: não, eu já arrumei um emprego. Já arrumei um emprego, vou conseguir mandar dinheiro para minha família no Brasil. Então, situação de Nabucodonosor. Aí eu falei com ele, que Deus tenha misericórdia da sua vida e te conceda outra oportunidade de você entender que Deus não é Papai Noel. Entende? Deus não é Papai Noel. Deus é justo. E a sua justiça permite que você viva o que você está vivendo. Mas o que Deus quer de você não é isso. Não, eu já estou ciente, porque eu já conheço isso tudo aí. Então vai, Deus te abençoe, vai lá. E nunca mais vi. Eu tenho o contato dele, aí eu vejo nos stories lá e tal, e aí é bebendo, é fazendo isso, fazendo aquilo e tal, e feliz, né? Já conseguiu o que queria. Já conseguiu o que tanto veio buscar. E assim era Nabucodonosor. Então o que eu digo para os irmãos? Isso ainda é uma coisa atual. E aqui nós estamos falando na Bíblia, de 500 antes de Cristo. Antes de Cristo. E já era uma coisa que hoje acontece na atualidade. Só muda agora, né, as pessoas e a situação. Mas a procura por Deus ainda é muito atual por aqueles que só querem a bênção. Eles não querem o Deus. Eles não querem o dono da bênção. Eles só querem a bênção. Eles só procuram a bênção. E aí, quando estão abençoados, a vida que segue. Entende? A vida que segue. Você pode observar, num modo geral, isso aqui eu não estou falando ADM Berlim, eu estou falando modo geral. As pessoas entram aqui na igreja e falam: eu estou passando um problema, estou isso, assim, assim, amém, vamos orar, a gente chora junto, a gente ora junto. A pessoa recebe a bênção, some.
Por quê? Está atrás da bênção e não atrás do Deus da bênção. No dia que ela entender, a pessoa entender que é melhor ter o Deus da bênção do que a bênção, a vida vai mudar definitivamente. Entende? Da mesma forma, cristãos são assim. Assumem um compromisso com Deus, de um propósito com Deus, quando precisam de algo. Mas no seu dia a dia só vem a igreja. Se eu não estou precisando de nada agora, então só vou à igreja. Aí o calo aperta um pouquinho, aí faz um propósito, que eu preciso receber de Deus essa bênção. Entende? Então a gente não precisa nem olhar lá para fora. Tem comportamentos dentro das igrejas. E quando eu falo igreja, mano, eu estou falando nós aqui em específico, estou falando das igrejas. E a gente já passou por muita igreja. A gente já viu muita igreja. Entende? E isso é comum no mundo inteiro. Mas será que, assim, eu acredito que a gente vai se acomodando, né? As pessoas. É um pouco de, assim, eu entendo, mas quando você recebe a bênção, você recebeu, tá tudo bom, tudo. Aí quando começa a apertar, aí tipo assim, aí você meio que esquece ou não vai pra igreja, deixa de ir. Aí aperta o fresco de novo, aí você volta de novo pra igreja. Aí na hora que tá tranquilo, você. Não sei, eu acho que é de ser humano. A natureza pecaminosa faz isso. Eu também acho que seja um pouco de talvez, não ignorância, mas não falta de conhecimento, da pessoa ter mais conhecimento sobre a palavra, não é sobre... Sim, falando de cristão, sim. Acho tá? que é um bocado... Falando de quem é cristão, eu digo falta de conhecimento. Por quê? Porque a gente não busca a Deus só quando vem na igreja. Exato. A gente tem que buscar a Deus de dia e de noite. O salmista não fala assim, na sua lei medita de dia e de noite? A gente tem que buscar a Deus todos os dias da nossa vida. A cada segundo de nossa vida. Mas é um hábito também. É um hábito. A questão é que às vezes a pessoa não tem o hábito. Tá entendendo? Pode falar. Que nem o pastor falou, a gente tem que buscar o Senhor de dia e de noite, porque se você deixa um tempo, você se esfria. Porque o mundo aí fora é cruel, né? Exatamente. E você fica frio, e depois você vem para a igreja e tá mais ou menos. Tanto Porque faz. você vai viver a tua rotina lá fora, você vem para a igreja, e às vezes as pessoas querem receber bênçãos na igreja, se elas não buscam a Deus na casa deles, não medicam na palavra. Exatamente. Daí vem com esperança de ganhar alguma coisa aqui. E depois não ganha, vai lá para fora, fica frustrado e culpa a igreja. Exatamente. Né? Exatamente. Tá entendendo? Esse é um detalhe, né? De que nós devemos buscar a Deus constantemente. A questão é que as pessoas assimilam buscar a Deus na igreja. Né? Só que veja bem o que a nossa irmã Elisângela está dizendo. Que eu vou à igreja buscar a Deus. Só que se você parar para pensar, você passa mais tempo lá fora do que dentro da igreja. Nós aqui hoje, nós temos serviços na igreja 3 vezes por semana. De 7 dias. São 4 dias. Digamos que você viesse todos os dias de serviço na igreja, todos os dias de culto, digamos que você viesse em todos. Seria só 3 diante de 4 dias longe, fora da casa do Senhor. Aí, beleza, vamos filtrar ainda mais. Os 3 dias que você vem à igreja é 2 horas. Enquanto você passa 22 horas lá fora. O que eu ia falar, né? Quem que fosse para vir só servir na igreja, se for só para servir também dá errado. Porque a pessoa ainda não colocou no entendimento que, lógico, sendo servos e filhos, nós servimos, mas nós somos primeiros filhos. Isso aí. Porque é a questão do relacionamento, e isso, 90 e tantos %. Exatamente. Então, essa é a questão. Está entendendo? Eu devo vir à igreja
como servo? Sim, a palavra do Senhor me ensina isso. A palavra de Deus me mostra isso. Tá? Eu tenho que vir à igreja. Aqui nós nos reunimos e juntos buscamos a Deus, juntos adoramos a Deus, juntos edificamos uns aos outros. Mas buscar a Deus não é só aqui. Buscar a Deus é em todo o tempo. Em todo o tempo eu busco a Deus. Ontem eu vi uma mensagem que se a gente traduzisse, quando eu disse orar sem cessar, se a gente traduzisse por Deus falando assim, eu quero estar contigo todos os momentos, né? Então, que Deus está falando, eu quero estar com você todos os momentos, não só na igreja. Exatamente. O fato de virmos à igreja é porque já entendemos, entende? É porque já temos uma vida com Deus. Então, o cristão deveria ter prazer todos os dias de vir à igreja. Aí a gente olha para o salmista. Quando ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por você ter uma vida com Deus diária, você vem à igreja com prazer. Por você buscar a Deus diariamente, você vem à igreja com prazer. Agora, quando a gente olha para o outro salmo, quando o salmista fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias. Todos os dias. Aí é do que a nossa irmã Elisângela estava falando. Você vem à igreja uma vez por semana, fica aqui 2 horas, contra 6 dias e 22 horas lá fora, fazendo milhares de outras coisas. E a última coisa que você faz é buscar a Deus. A chance de você se esfriar e não ter mais interesse nem de vir à casa do Senhor é muito grande. Então, por isso que o salmista fala assim, já que eu ir na casa do Senhor me traz vida, me traz uma vida contigo, eu quero viver todos os dias na casa do Senhor. Entende? É como se o salmista estivesse parafraseando. Ó, eu fora da casa de Deus, é fácil eu me desviar. Já que toda vez que eu vou à casa de Deus, eu renovo as minhas forças, eu tenho uma intimidade, então que eu more todos os dias na casa de Deus. Mas o salmista está parafraseando. Entende? A mensagem que o salmista está também nos dizendo é: busca a Deus todos os dias. Tenha vida com Deus todos os dias. Pode falar. Mas para mim foi um processo, porque eu não entendia. O pastor dizia para mim, você tem que orar em casa, você tem que buscar Deus em casa. Mas eu não entendia. Eu achava que eu vinha aqui, era aqui que eu ia receber alguma coisa. Até Deus, assim às vezes para as outras pessoas é fácil. Para mim não trava mesmo. Porque o Senhor foi trabalhando na minha cabeça, que eu tinha que buscar Ele lá na minha casa. Porque lá eu entregava para Ele os meus problemas, chorava nos pés do Senhor e para vir aqui e entregar para Ele. Porque lá eu entregava os meus problemas a Ele e as minhas, né? Todo eu tinha que falar com o Senhor. E aqui eu vinha entregar o que eu tinha me preparado durante a semana de casa. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. Em todo momento. Voltando para a nossa lição. Nabucodonosor era exatamente esse tipo de pessoa que nós comparamos aqui até agora. Que era, olha, preciso de uma bênção, vou lá e busco a Deus. Recebi minha bênção, agora eu sigo minha vida. E não é assim. Ele teve um sonho,
ele mandou chamar Daniel, porque Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Ele ainda bota no plural, né? Dos deuses santos. Porque ele sabia que ali a resposta era certa. Ele sabia ali que a resposta era, né, infalível. Mas quando Daniel começa a falar para ele a interpretação do sonho, aí o calo aperta. Né? Quando Daniel começa a mostrar para ele a interpretação do seu sonho, aí o rei começa a não gostar. Só que o que é interessante? É interessante que se a gente ler no versículo 19, logo após Daniel falar para o rei o seu sonho, né, o sonho do rei, né, Daniel já sabia a interpretação daquele sonho. Daniel já sabia. Na medida que estava sendo descrito, né, o sonho do rei, Daniel já sabia o que representava aquilo. Porque Deus, se a gente volta no capítulo 1, a gente vê que Deus já tinha capacitado Daniel com o dom da visão e da revelação. Né? Essa capacitação desse conhecimento divino. No versículo 19, nós vemos Daniel da seguinte forma. Ele diz: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora. Tá? E os seus pensamentos o turbavam. Aí o rei vira para Daniel e fala assim: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Aí responde Daniel para ele: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Se você não entendeu esse versículo, Daniel, ao falar o sonho, Daniel sabia a interpretação. E quando Daniel viu o que era o sonho, Daniel ficou atônito. O que é atônito? Como é que eu vou falar para o rei isso? Aí, ó, 1 hora, Daniel assim, ó. Como é que eu vou falar para o rei isso? Como é que eu vou falar para ele essa interpretação? Se imagina na posição de Daniel. Difícil também. Né? Daniel, e agora? O versículo diz que os pensamentos o turbavam. Por que Daniel fica assim na presença do rei? Podemos entender que Daniel fica assim na presença do rei? Lógico que ele já sabia a interpretação do sonho. Mas porque ele também sabia quem era Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha mandado matar antes todos os sábios, porque não davam uma interpretação para ele. E se Nabucodonosor agora não gosta da interpretação? E se Nabucodonosor agora não gostasse do que ouvisse? Já que ele estava no auge do seu poder. E sabe o que é interessante? Nabucodonosor nem reinou tanto tempo, reinou 44 anos. Nabucodonosor reinou 44 anos só, um reinado curto. Reinado curto. Mas ele estava no auge do seu poder. Então Daniel ele fica atônito.
Como é que eu vou falar agora pro rei que tudo que ele tem, ele vai perder? Como é que eu vou falar pro rei? Como é que eu vou entregar isso para ele? E é interessante a gente imaginar que Daniel ficou tão atônito, tão incomodado, que o rei se preocupou com ele. O rei ficou incomodado de ver a preocupação de Daniel. Porque o rei fala para Daniel assim: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Em outras palavras, o rei está falando para Daniel assim: Daniel, calma, calma. Fala o que tem que ser falado. Por que tu está tão espantado assim? O que vai acontecer? Entende? Só que Daniel era um homem sábio. Daniel sabia também que ele não poderia chegar diante do rei e falar qualquer coisa, ou qualquer coisa no sentido de qualquer maneira. Daniel não podia simplesmente pegar e mandar no peito do rei. Por isso Daniel ficou atônito. Se a gente sai agora do texto e imagina de novo o contexto de Nabucodonosor, é como, e aqui eu estou falando a minha interpretação, não estou falando da Bíblia, só para nós podermos, expandir aqui o campo da imaginação, para a gente poder entender. É como se Daniel olhasse para Nabucodonosor e visse todo aquele poder e glória que Nabucodonosor tinha conquistado. E parte também do espanto, a preocupação de Daniel para falar com o rei, também parte do princípio de que, olha, Deus já falou várias vezes para ele. Deus já se manifestou várias vezes para ele. Isso eu estou aqui imaginando esses pensamentos que turbavam Daniel, tá? Pensamentos que turbavam Daniel, por causa da interpretação. Então eu fico imaginando Daniel pensando por uma hora, pensando, Deus já se manifestou várias vezes para o rei. Deus já mostrou várias vezes para o rei que Ele é Deus, que Ele é dono de todo o poder, que Ele faz o impossível, que Ele faz o milagre. E o rei não quis nem saber. O rei não quis nem saber. O rei continuou servindo a outros deuses. O rei continuou cometendo as suas atrocidades. E agora? Agora Deus, isso nos pensamentos de Daniel, tá? Isso é como se Daniel estivesse pensando. Agora Deus vai de fato aniquilar esse homem. Agora Deus de fato vai acabar com tudo. Para ver se agora esse homem reconhece que Deus é Deus. Isso eu imagino Daniel, que a Bíblia diz, né, que ele esteve atônito por quase uma hora. E os seus pensamentos o turbavam. Então, isso é o que eu imagino Daniel conversando dentro do seu pensamento, andando para lá e para cá. E agora? Deus vai fazer com o rei? Será que agora o rei vai surtar de vez? No sentido de mandar matar todo mundo de novo? Para não perder o poder? Enfim, o rei acalma Daniel. O rei fala, calma Daniel. Pode falar o que Deus te mostrou. Pode falar o que você sabe. E assim, Daniel traz a interpretação
do sonho para o rei. Então Daniel, ele, a partir do versículo 20, ele diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Aí Daniel fala para ele: és tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Que é o que a gente está explicando o contexto. Lembra que eu falei que a Babilônia se tornou a maior potência da sua época. Então aqui Daniel está falando para Nabucodonosor. Ele está falando: olha, essa árvore é você. Você cresceu, né? Você dá agora, tem todos debaixo do seu domínio, todos debaixo do seu poder. Todos agora dependem de você. Então essa árvore é você. E aí ele diz assim, versículo 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Seguindo o texto, e a gente volta depois desse versículo. Versículo 24, ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel agora falou: olha, tu és a árvore, tu cresceu, tu dominou toda a terra, você tem todos debaixo do seu domínio, mas um vigia que desceu do céu, o anjo do Senhor, a sentinela, mandou cortar essa árvore. Em outras palavras, Daniel está falando para o rei assim: olha, tu vai perder tudo isso. Tu vai perder tudo isso e tu vai viver no campo com os animais. Só que, olha que interessante. Isso aqui é um ponto muito importante. Deus, quando revela, Deus dá detalhes. Entende? Deus, quando revela, Deus dá detalhes. Guarda isso. Deus, quando revela, Ele não deixa a pessoa confusa. Ele dá detalhes. E a pessoa é que pode não acreditar, a pessoa é que pode não seguir, a pessoa é que pode não aceitar. Mas Deus, quando mostra, Ele dá detalhes. Qual foi o detalhe que Deus deu aqui? Além da especificação, da descrição de que Nabucodonosor ficaria no campo como animal. Qual foi os 2 detalhes que Deus deu aqui? Quem pode me dizer? Quem conseguiu observar? Além dessa descrição que a gente viu. O comer grama e o orvalho do céu. Não, além disso.
Não. Essa é a descrição do que vai acontecer com ele. Mas Deus, ele deu 2 detalhes. Pode falar, Fran. Eu acho que é esse, até que conheças que o Altíssimo... Esse é um. É. E o outro? E o lá quem quer? Não. Os 7 tempos. 7 tempos. 7 tempos. Alguém tem noção do que é 7 tempos? 7 anos? Não. A perfeição de Deus é revelada normalmente por 7, às vezes. É, Como só 7 que, espíritos. só que 7 tempos representa 3 anos e meio. Por que isso? Porque na Babilônia, tá? Significa 7 tempos, 7 estações, tá? Sendo que na Babilônia só se contavam 2 estações por ano, verão e inverno. Então, quando ele fala de 7 tempos, ele fala de 7 estações. Se por ano só havia 2 estações, verão e inverno, então nós temos aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Entende? 7 tempos. Por isso que se a gente for adiantar, né, eu não vou entrar muito nesse detalhe escatológico, porque isso vai vir depois. Mas por isso que se a gente for lá para frente, o capítulo, né, a partir do capítulo 10 de Daniel, você vai ver ele falando dos 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição. E ele fala de tempos. Passarão os tempos, passarão os 7 tempos, 3 anos e meio. Então, olha como é que Deus, ele fala, e ele fala no miúdo, ele fala no profundo. Entende? Porque Deus falou para Nabucodonosor assim, olha, tu tá se achando maioral, tu tá se achando grande, que tem todo o domínio, que conquistou tudo, que agora tu faz o que tu quer, que tu, né, conquista quem tu quer, tu vai lá e derruba qualquer reino, mas eu vou te botar para comer junto com os animais no campo. Só que isso não vai ser para sempre. Eu vou te deixar lá um período, até tu saber que eu sou Deus. Até tu saber que eu sou o único Deus que dá o reino a quem eu quero. Que dou o reino a quem eu quero. Que dou o poder a quem eu quero. Esse é o detalhe. Deus não só descreveu o que aconteceria com Nabucodonosor, quando ainda falou detalhes a mais, de olha, eu vou te deixar lá 7 tempos, e em 7 tempos, você vai reconhecer que eu sou Deus. Você vai ver que eu sou Deus. Deus dá detalhes. Deus ele não deixa confuso. Quando ele fala como Deus. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele já sabe até onde ele vai te deixar na prova. Ele já sabe até onde, até quando ele vai te provar. É ele quem determina. Seguindo o texto. Versículo, a gente parou no 25, né? Versículo 26. E aí ele diz assim, no versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará a ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Por isso Deus falou para ele assim, eu não vou arrancar tudo. Eu só vou te colocar no teu lugar. Para tu entender que é o céu, que é Deus que manda.
No caso, Deus falando, sou eu que mando. E aí ele diz assim no 27, portanto, ó rei, aí agora aqui o versículo 27 é um conselho de Daniel para o rei Nabucodonosor. Ele fala, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E aí ele fala, ó, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí ele disse assim, seguindo o texto, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. O que aconteceu? Nabucodonosor recebeu a revelação, foi avisado por Deus, e mais uma vez, Nabucodonosor toca a sua vida normalmente. Seguiu normalmente a sua vida. Só que ao longo de 12 meses, Nabucodonosor agora surta. Ele tem um surto. Ele perde o sentido. Ele para agora de entender o que é gente, o que é animal, quem ele é, quem ele deixou. Ele teve um surto. Porque foi o momento em que Deus fez se cumprir o que ele já havia falado há 12 meses atrás. Um ponto para a nossa meditação. Deus, quando promete, ele cumpre. Pode parecer que está demorando, mas Deus, quando promete, Deus, quando avisa, ele cumpre. Você pode se acomodar achando, não foi nada. Segue a vida normal. Mas Deus vai cumprir o que ele falou. Deus vai cumprir o que ele mostrou. Portanto, Daniel, ele aconselha o rei. Ele fala para o rei, desfaz os teus pecados pela tua iniquidade. Tem misericórdia para com os pobres. E talvez, olha, Daniel fala assim, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Em outras palavras, Daniel está falando assim, olha, vai acontecer. Agora, não tem como voltar atrás. Mas talvez, se você mudar o teu coração, se você mudar a sua forma de agir e de pensar, Deus pode ter misericórdia de ti. Talvez. Amados, Deus, quando fala, ele cumpre. Deus, quando promete, ele cumpre. E ao longo de 7 tempos, Nabucodonosor viveu como um animal. Ao longo de 7 tempos, Nabucodonosor viveu no campo. Se cresceu as unhas dele, o pelo do seu corpo, que ficou como um animal. E ele era molhado pelo orvalho que caía do céu. Comia grama junto com os animais. Por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Imagina 3 anos e meio, um reino vendo o seu rei surtado lá no meio do pasto. Aquele rei que era todo poderoso, considerado o homem mais inteligente, um homem extremamente estratégico, um homem extremamente capaz de fazer aquilo que ele colocava no coração.
todo o reino agora. Cadê o rei? Cadê o rei? Está lá no pasto, igual um animal. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que só busca Ele por interesse, que não entende a grandeza dele, que não o reconhece como Deus. E além disso tudo, ainda é soberbo. Mas Deus fez isso tudo com ele, mas ele não poderia ter matado ele alguma vez. Desculpa, não entendi? Sim, Deus fez isso. Sim, como é que Deus fez isso? Ele próprio buscou isso. Ah. Eu falo assim, Deus deixou ele passar por isso para mostrar para o povo, para o povo se arrepender. Não. Deus, que povo que você diz? Da Babilônia? Da Babilônia. Os babilônios. E não os prisioneiros. Não. O que a Bíblia nos mostra é que Deus tratou com Nabucodonosor. Entendeu? Não foi para mostrar para a Babilônia e a Babilônia se arrepender. Mas Deus tratou com Nabucodonosor. Porque foi como a gente leu lá em Jeremias 43. Que quando o profeta falava do rei Nabucodonosor, ele se referia ao rei como meu servo. Né? Vamos ler de novo esse versículo lá? Jeremias 43, 10. Quando Jeremias profetiza a queda do Egito pelo rei Nabucodonosor, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Veja bem, na grandeza de Deus, Deus escolheu a Babilônia para punir o seu povo. Tá? Para punir o seu povo. Assim como Deus escolheu Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Não sei. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão. Né? Então Deus escolheu a Babilônia para punir o seu povo. Para repreender o seu povo. Por causa da rebeldia do seu povo. Logo, agora a Babilônia seria um instrumento de Deus para a punição do povo. Então, como instrumento de Deus, Deus capacitou a Babilônia, no caso Nabucodonosor, a crescer, a ser grande. Em contrapartida, Deus queria, vamos falar de uma forma bem superficial. Em contrapartida, Deus queria agora que Nabucodonosor reconhecesse que Deus é Deus. Entende? Agora, em contrapartida, enquanto Deus tratava o seu povo na Babilônia, Deus queria que Nabucodonosor reconhecesse que, olha, tudo que você tem foi porque eu te usei como ferramenta. Eu sou Deus, eu sou poderoso, eu é que dou. Só que Nabucodonosor não enxergava isso. Então, Deus começou a se manifestar para ele. Como? Através das interpretações dos sonhos, aonde ninguém do seu reino conseguia interpretar, e somente Daniel. Quando ele joga os 3 jovens na fornalha, e é ele jogar os jovens na fornalha, ele já enxerga 4 homens, e aí manda tirar os jovens e faz um decreto. Depois, de novo, o rei tem outro sonho, vai Daniel de novo. Entende?
Deus começa a mostrar para Nabucodonosor que ele não estava fazendo cativo qualquer povo. Ele não estava fazendo cativo qualquer pessoa, qualquer nação. Eram os filhos de Deus. E em contrapartida, Deus estava tratando com Nabucodonosor. Entendeu? E isso vem se repetir lá na frente, a partir do capítulo 5, se você ler, que o neto de Nabucodonosor, que o texto descreve como filho, mas não era filho imediato, e sim neto, de quando Belsazar manda buscar os utensílios que veio trazidos de Jerusalém para dentro da casa dos seus deuses. E aparece uma mão escrevendo na parede. E naquela mesma noite, Daniel interpreta o texto, né? Mais uma vez, Daniel interpreta o texto e fala para ele que ele ia morrer, Belsazar. E na mesma noite ele morre, porque aí o Império Persa invade a Babilônia. Então veja bem, aconteceu com Nabucodonosor e aconteceu depois. Só que agora com Nabucodonosor, Deus fez de fato Nabucodonosor entender que só ele é Deus. Só Deus é Deus. Só o Senhor é o Senhor. Por quê? De passado 3 anos e meio, Nabucodonosor volta à sua sanidade mental. Né? Ele volta agora e ele fala: só o Senhor é Deus. E agora ele fala: agora eu sei que só o Senhor é Deus. Agora eu sei que só Ele tem poder. E por isso Nabucodonosor escreve esse edito para o povo, o capítulo 4 de Daniel, para que todo o povo soubesse o que tinha acontecido com ele e que existe um Deus no céu que é único e todo-poderoso e soberano. Para que o povo agora entendesse que, olha, esse Deus é o Deus verdadeiro. E aqui, do capítulo 4 para o capítulo 5, é onde Nabucodonosor morre. Então, entende-se que Nabucodonosor, no final da sua vida, ele morre salvo. Reconhecendo que Deus é Deus. Agora a mensagem que eu deixo para você, para nós encerrarmos, é: não espere Deus te levar num leito de morte para reconhecer que Ele é Deus. Não espera Deus te jogar para comer com os animais para tu reconhecer que Ele é Deus. Não espera as mãos de Deus pesarem sobre a sua vida para você reconhecer que Ele é Deus. Reconheça que Ele é Deus todos os dias e entregue a sua vida a Ele. Amém?